Maravilhoso. Parabéns mais uma vez. E agora vamos entrar no nosso tema de hoje. Você é estressado? Tá passando aí por algum problema? Onde você tá, olha, não dorme, não come direito, não consegue fazer nada, que fica com a cabeça a mil. Esse é o famoso estresse? É o estresse, né? E que eu acho que todo mundo... Vamos começar pelo recorte? Então vamos começar vamos. pela estatística? Olha, estatística. O Brasil, então, como sempre, né, a gente amarga algumas estatísticas. Voltado à saúde mental, é triste, mas é a realidade. Somos o segundo país no mundo a sofrer de estresse. Ai. Né? A Organização Mundial, ela faz o recorte que 90% da população mundial, gente, eu estou falando do mundo, 90% da população mundial sofre de estresse. Então, o estresse é um sentimento... O que é o estresse? Porque a gente fala, mas na verdade, o que é o estresse? Olha, o estresse é algo fisiológico que nos acomete, é um sinal de alerta mediante a perigo. Tá. Então, imagina que a gente, mediante a perigo ou mediante alguma mudança drástica. Então, você é convidada agora a estar em um lugar de uma hora para outra que você não estava preparada. Tá. O seu corpo, ele vai fazer uma leitura de ameaça e ele vai liberar alguns hormônios, entre ele a adrenalina, que é aquela coisa de te deixar pronto, de te deixar alerta, eufórico, ansioso, né? Então, num primeiro momento, o estresse, ele é benéfico, porque ele nos deixa pronto. Aquela coisa de lutar, da luta ou da fuga. Então, um cachorro vem correndo do nosso lado, a gente leva um susto, a gente primeiro paralisa, mas é coisa de centésimos de segundo. Sim. Ou você foge, ou você luta. Então, isso é o estresse. Você for no chihuahua, você passa Eu gostei do chihuahua. Então, o estresse agudo, que é esse estresse imediato, você acabou de ser informado que você perdeu o seu trabalho, foi mandado embora. Tá. Você vai ter uma descarga de adrenalina, porque é um estresse, gerou um estresse, uma nova situação a qual você não estava esperando, né? Então você vai ter essa descarga de adrenalina e vai te deixar atento. Você terminou um relacionamento amoroso longo, você foi reprovado num curso que você queria, enfim, que você estudou o ano inteiro. Isso é estresse, que a gente chama o estresse agudo. Ah, tá. E tem o estresse crônico, que aí é a doença. O estresse crônico é o que está acontecendo com o mundo e com a sociedade, é aquele estresse agudo persistente. Então imagina, eu sofri um estresse hoje, é normal. Amanhã a vida segue, eu sou feliz, eu continuo com a minha vida normalmente e a vida segue, faz parte. Isso é o cotidiano de todo mundo. Agora, digamos que eu esteja num ambiente de trabalho tóxico, aonde eu não tenho um líder, eu tenho um chefe. Aquela diferença do líder e do chefe. O chefe é aquele cara autoritário, aquele cara que grita, aquele cara que perturba, que cobra em excesso, que expõe os seus colaboradores. O chefe, né? Se eu viver este estresse num longo período de tempo, isso me gera o estresse crônico, porque não é agudo. Então, o agudo, num primeiro momento, ele gera uma certa motivação e é prazeroso e é até bom. Então, imagina uma escala de 0 a 10, o estresse agudo, ele me motiva a andar para frente. Então, é bacana. Agora, o estresse crônico, se eu continuar tendo uma ascendência desta adrenalina, ok? Um outro hormônio que o corpo começa a produzir é o cortisol. E o cortisol, na sua segunda etapa, ele é muito negativo, porque ele tem uma baixa, aí você começa a ficar estressado, começa a ficar irritado, começa a ter alterações fisiológicas, dorme errado, come errado, aumenta de peso, né? Obesidade, sobrepeso, irritabilidade, e aí começa a vir todos esses lados negativos que é a má produção. Que aí, o cortisol, que se não tratado esse estresse crônico, aí desenvolve as doenças. Aí a gente tem doenças, se fosse pensar doenças psicossomáticas, doenças mentais, a gente tem a ansiedade, a gente tem o estresse. Essas doenças, elas vêm do estresse? Do estresse. O estresse, então, é o primeiro, é o ponto de partida de todas as outras doenças. Sim, o estresse a gente fala que não é uma doença, mas ele é o precursor. Então, através do estresse não tratado, ele desencadeia várias doenças. Aí a gente pode fazer um recorte na doença mental, né, no sofrimento psíquico e nas doenças clínicas. Sofrimento psíquico, a gente tem a depressão, carro-chefe do Brasil, a ansiedade,
Depressão, ansiedade, o ataque de pânico que está muito prevalente devido ao estresse. O estresse mesmo, aquele do estresse pós-traumático, que é isso, qualquer situação de muita exposição, você acaba ficando adoentado, né? Então você vê que o estresse, e agora a doença nova que foi diagnosticada no DSM-11 pela Organização Mundial da Saúde, burnout. Lembra do burnout, alta, que em janeiro agora ele entrou no nosso código de doença, então se tornou uma doença psiquiátrica, é uma doença laboral, que é quando o estresse ele não tem alívio. Lembra que eu falei do chefe? Sim. Então, se você está num ambiente de trabalho onde você não tem recursos, onde você não tem pessoa, onde você não tem colaboração e você tem metas, a gente pega muito, eu no meu consultório atendo muitos bancários. Muitos. Bancários e professores. No Brasil, eu acredito, na minha percepção, dentro do consultório, as profissões que mais adoecem são os bancários e os educadores, os professores. Seja rede privada, seja rede pública, seja prefeitura, seja estado, né? Por conta desse estresse crônico que não tratado, porque a demanda é muito grande, as pessoas desenvolvem o burnout, que aí sim precisa do afastamento. Não, ontem até a gente trouxe uma advogada aqui, a doutora Ana, e ela falou que o burnout agora entra como doenças onde você pode receber benefício. Perfeito, porque ficou agora, e é o que eu disse, em janeiro, ela foi reconhecida como doença. Ela está catalogada no nosso Código Internacional de Doença, de modo a ser um acidente de trabalho. Então, quando a gente fala em burnout, digamos que a gente está aqui agora, o rapaz vai trocar aquela lâmpada, ele cai e ele se machuca. Ele é acidente de trabalho, ele vai ser afastado. O burnout também. O câmera está ali, está trabalhando com a gente, acompanhando aqui o Sempre Melhor há 6 meses. Só que ele está com um estresse frenético. Aí ele começa a desenvolver depressão, irritabilidade, obesidade, diabetes, assim, são várias as causas, tanto clínicas como orgânicas, né? Como psiquiátrica. Ele vai no médico, o médico consegue diagnosticar. Olha, claro que tem uma avaliação, uma anamnese muito bem feita, profunda, ok? Uma vez diagnosticado, este rapaz poderia voltar para a empresa com um atestado de afastamento, ele vai ter todos os direitos previdenciários daquele acidente de trabalho que a gente conhecia anteriormente. É a mesma coisa, só que o acidente dele, a doença de afastamento é uma doença mental. Então foi considerada agora. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Às vezes a gente é nervoso, né? O dia a dia ali você fica um pouco nervoso. Eu posso dizer que eu sou estressada, se eu for uma pessoa que eu sou muito nervosa, muito irritada, como é que eu posso entender que eu tô estressada? Então, olha, o estresse, né, assim, geralmente a gente consegue observar quando a pessoa sai do controle, ela perde o controle. Né? Então, geralmente as pessoas estressadas são aquelas pessoas mal-humoradas a todo momento. Full time, aquela pessoa que tem até aquele meme, quando você chega, você dá bom dia porque nem começou ainda. Então, assim, uma coisa meio caricata, mas é isso, o estresse crônico, a pessoa, ela não tem satisfação, ela não tem alegria em nada da vida. Então, se tá chovendo, é porque tá chovendo. Se tá sol, é porque tá sol. Se tá calor, então assim, tudo é ruim. Tudo é ruim, ela não consegue ver nenhuma coisa prazer, proveitosa. Felicidade, não tem motivação pra nada. Então a gente fala, olha, essa pessoa sofre de estresse crônico. Certo. Então essa é a forma aí que você pode descobrir se você tá estressado ou não. Se nada faz sentido, se você fica estressado a maior parte do tempo, se tudo te estressa, ok? Lembra que o estresse, como eu acabei de dizer, ele é um agente promocional, então ele é um gatilho. É claro que você pode estar nesses quadros com depressão, com ansiedade, né? Você pode ter outros diagnósticos concomitantes, mas o estresse basicamente seria isso. E como que eu trato o estresse? Como é que eu vou fazer o tratamento? Fui lá, né, na sua mente, falando, você tá muito estressado, como é que é o tratamento para quem tá passando por isso? Então, como toda doença psiquiátrica, né, a gente precisa de uma equipe abarcada neste cuidado, neste olhar, mas basicamente o que eu recomendo no consultório é mudança de vida. Porque, olha, quando a gente pensa em estresse, quando a gente pensa em depressão, quando a gente pensa em alguns transtornos de ansiedade, seja ele qual for, o TAG, o TOC, enfim, né? A gente entende, a gente percebe o indivíduo numa velocidade, numa dinâmica, num viver de forma automática. E isso adoece. Então, o que é técnicas básicas? Poderia pensar no Mindfulness, aquela técnica de respiração, yoga,
meditação, ouvir uma música, fazer um esporte, caminhar, boa alimentação, ginástica, então assim, e tudo voltado à pessoa. Não só no momento que você está no estresse, isso aí você tem que fazer antes de estourar, isso? Seria o tratamento profilático, né? Se a gente pensar, o que eu faço para não ficar doente, isso. Legal. Então, para não ficar doente, eu tenho que ter qualidade de vida, eu tenho que ter prazer. Uma das perguntas que eu faço no meu consultório é: o que te dá prazer? Vocês vão se assustar. Se eu abrir as estatísticas, olha, eu posso dizer que 70% dos meus pacientes, eles não têm prazer na vida. Uau. E aí, como que a pessoa vai ter felicidade? Possível. Se você vive de uma maneira mecânica, você acorda para trabalhar e para ter obrigações. E você não lê um livro, você não faz um esporte, você não tem um momento de lazer com a sua família, ou com a esposa, ou com amigos, você não faz uma viagem, você vai adoecer. Você vai adoecer, porque o nosso corpo não foi feito para viver nesta máquina frenética. Se você acordar, trabalhar e dormir e levar esta rotina de exaustão ao longo dos anos, em médio, curto prazo, você vai adoecer. Na verdade, é o nosso corpo falando, querendo parar, pedindo ajuda. A gente pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para essa pessoa. Né? Então, na verdade, quando você chega nesse nível, é que realmente a coisa tá feia, né? E a gente sabe que as pessoas pedem ajuda depois do adoecimento, né? Então, a maioria, né, em das saúde pessoas. mental, Bárbara, é pior ainda. Em saúde mental, seja dependência de drogas, seja quadro depressivo, seja qualquer transtorno, geralmente as pessoas nos buscam ajuda passado já 3, 4 anos do sofrimento. Uau. Primeiro é por falta de informação. Então esse papel que a gente desenvolve de levar informação, né, de qualidade é fundamental. Mas outro fator importante que as pessoas não buscam ajuda é por vergonha. Porque a saúde mental ainda, seja ela qual for, qual o transtorno diagnóstico, é muito mal vista. Mas se você está trabalhando... Então, é isso que eu ia te falar. Olha, no trabalho. Você está com enxaqueca, você fala, olha, hoje eu não vou porque eu tô com uma crise de enxaqueca. Todo mundo sabe. Realmente não dá para sair de casa. Agora você vai falar assim, eu não vou porque eu tô numa crise de pânico, porque eu tô estressado. As pessoas vão falar, para de frescura. Isso é algo que realmente existe na nossa sociedade. Como lidar num ambiente, por exemplo, onde você... Um ambiente de trabalho, vamos falar aqui, né? Que foi o que você falou. Um ambiente de trabalho onde você precisa lidar com essa questão e você precisa trabalhar. Como é que você faz? Primeiro, a minha visão e a minha orientação, primeiro a gente tem que se respeitar. É claro que todos nós vivemos num mundo, numa sociedade capitalista, a qual precisamos trabalhar. É fundamental. Sem trabalho, ninguém se realiza e ninguém vive. Ninguém se sobrevive sem a sua condição laboral. Mas é o amor próprio em primeiro lugar. Porque você só vai conseguir desenvolver qualquer papel da sua vida, ser filho, ser pai, ser marido, ser empresário, ser colaborador, qualquer coisa, se você tiver saúde. A partir do momento que faltar a sua saúde, a partir do momento que a sua saúde venha a falir, você vai falir enquanto pessoa. E aí, quando eu falo enquanto pessoa, se você for um apresentador, você deixa de apresentar. Com certeza. Se você for um esportista, você vai deixar de realizar, né? De realizar os seus feitos e bater os recordes. Se você for um professor, se você for um bancário, e por aí vai. Então, amor próprio, se reconheça. E se realmente você estiver num ambiente tóxico, que você vê que você está num estresse, numa estafa muito grande, peça ajuda. Primeiro, peça ajuda para um profissional de saúde, principalmente um profissional de saúde que saiba lidar em saúde mental, né? E depois procure um colaborador, o RH da sua empresa, do seu departamento, e converse, porque as empresas geralmente elas possuem departamentos, né, de RH, de recursos humanos, para poder cuidar da saúde dos seus colaboradores. E se não tiver, pede ajuda fora. Sim. O importante é não ficar sofrendo, não sofra sozinho, né? Gostou dessa, não é né? Isso, gostei. Olha, doutor Sandro, muito obrigada. Mais uma quarta-feira aqui com a gente, muito bom, né? Conversando. Parabéns mais uma vez. Deixa os seus contatos pra gente, suas considerações finais e muito obrigada sempre. Perfeito, então, olha, é exatamente isso. O sofrimento, ele por vezes é inevitável, mas não há necessidade que sofremos sozinho. Peça ajuda. Nossas plataformas, pela somenteclinicas.com.br, você encontra todas as informações, e nas minhas redes sociais, o meu nome, Sandro Massini.
tanto no Instagram como no YouTube. É um prazer. Entra, se inscreva, comente nos vídeos, manda sugestões, que será um prazer eu estar aqui semanalmente com vocês. Já é um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Maravilha, doutor Sandro. Beijo pra você, até quarta-feira que vem.